espero que vocês estejam bem. Nós estamos fechando o tema Educação e Casamento, do livro Desafios da Educação. E hoje é a pergunta de número 38. Vamos lá? Nós vamos entender que essa pergunta traz para a gente inúmeros esclarecimentos e, ao mesmo tempo, conflitos, para que nós entendamos aquilo que está acontecendo. Olha só, olha a pergunta. Como encarar o hábito que vai se tornando comum entre casais, casados, de se utilizarem de motéis com a conotação que tem em nosso país como paradouros de alta rotatividade para suas práticas sexuais, justificando com as comemorações íntimas ou com a busca de experiências mais excitantes? Então veja, olha que a pergunta ela é grande, mas ele está fazendo referência aos casais casados que utilizam os motéis para suas práticas sexuais, seja para aniversário, seja para buscar um estímulo mais excitante, seja para buscar algo diferente do núcleo familiar, do ambiente do seu lar, do seu leito. Então, como encarar este hábito que tem se tornado comum entre casais que utilizam os motéis, e ele coloca como paradouros de alta rotatividade? Por quê? Porque são casais que saem, vão lá apenas para o envolvimento sexual. E eu gosto de estabelecer aqui uma diferença. Existem aqueles casais que vão para transar e existem outros que vão para fazer amor. Entretanto, mas tem diferença? Tem. Transar é um encontro sexual. Fazer o amor é encontro sexual, afetivo, emocional e espiritual. Então não é comum, todos que estão transando estão fazendo amor. Muitos estão simplesmente fazendo um encontro sexual. Então o que a gente coloca? A gente tem que ficar atento em relação a este movimento. Mas se estiver indo para o motel para fazer amor, vamos ver como que a espiritualidade traz para nós? Eu só fiz a distinção para vocês entenderem a diferença daqueles casais que vão para o envolvimento sexual e casais que têm envolvimento afetivo com o outro, mas ainda assim escolhem o motel para fazer os seus encontros sexuais. E aí, entre os vários itens que a espiritualidade traz para nós, ela coloca da seguinte forma: como ocorre com muitos alimentos em que as pessoas adicionam grandes quantidades de condimentos picantes que alteram ou retiram o seu sabor original, do lado espiritual pode acontecer as mesmas coisas. Então, tem hora que você coloca tanto condimento no alimento, você coloca tanta mistura, tanta coisa picante, que muitas vezes você tira o sabor original do alimento. Com os motéis acontece a mesma coisa. Às vezes é tanto estímulo visual, é tanto estímulo sensorial, que muitas vezes você perde do contato que você estaria tendo com aquela pessoa que você elegeu para ter este encontro com ela. E aí ele coloca do lado espiritual: os ambientes dos motéis estão infiltrados de energias psíquicas perturbadoras. Ou seja, quando os casais fazem essa escolha para aquele ambiente do motel, ele começa a compactuar com as energias perturbadoras que estão ali. Ele começa a compactuar. Mas ali sempre tem energias perturbadoras? E se o casal é um casal já numa relação estável, numa relação saudável? Casal, porque aqui a gente está fazendo referência de casais casados. Se ele tem uma relação estável, se ele tem uma relação saudável, necessariamente ele não precisaria de escolher o motel. Por quê? Ele vai compactuar com as energias perturbadoras. E aí, um exemplo que a gente tem, eu tenho um casal de amigos que eles estavam comemorando o aniversário de casamento, dentro desse movimento que está aqui na obra. A esposa espírita,
envolvida com o trabalho, uma mediunidade muito aflorada, e o marido católico envolvido com a igreja. Dentro das atividades que a igreja propunha, ele se colocava à disposição para realizar. Então eram duas pessoas envolvidas com a religião, num relacionamento estável, com as dificuldades normais que todo relacionamento conjugal apresenta. Mas no aniversário de casamento ele queria comemorar no motel. E aí ela insistiu para não ir, e ele insistiu para ir. E ela falou das dificuldades que existem nos motéis, e ele não acredita nisso. Por quê? Ele é também trabalhador da seara do Cristo, mas com uma construção teórica, com uma construção explicativa, mais aquém do que aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. E ele insistiu, e ele insistiu. E aí, ela, não negando a insistência dele, até para não criar um mal-estar, ela resolveu ir com ele para o motel. Até porque os dois não tinham um movimento sexual doentio, não tinham um movimento sexual deficitário, não tinham. Mas eles resolveram ir para o motel e ela foi para atendê-lo no motel. Enfim, eles entraram. E aí, enquanto ele estava estacionando o carro, ela entrou para o quarto. Quando ela entrou para o quarto, ele estava estacionando, desligando e tal. Ela começou a ver as entidades que estavam transitando ali no quarto. Quando ela começou a ver as entidades que ali estavam, com genitálias expostas, verminoses nos seus corpos perispirituais, principalmente na área sexual, principalmente ali nas genitálias, e ela começou a ver corpos disformes, começou a ver as paredes do quarto, uma gosma escorrendo na parede do quarto, e ela ficou absurdamente assustada com tudo aquilo. Quando o marido entrou para o quarto, ela empurrou o marido para a lateral, e abriu a porta do carro e saiu correndo pelo motel, no pátio, um motel grande, e ele saiu correndo atrás dela sem entender o que estava acontecendo, e ela foi para o carro deles, aonde estavam, e ela ficou na porta do carro falando, eu quero entrar, ele abriu o carro, enfim, os dois entraram para o carro, foram embora para casa, e aí quando chegou no carro, ela não deu conta de conversar, e aí quando chegou em casa, ela explicou para ele o que tinha acontecido, e aí a comemoração deles foi histórica, pela certificação daquilo que ela sabia pela mediunidade aflorada e pela evidência que ela apresentou para ele na negação que ele admitia no que diz respeito às questões espirituais. Veja, é assim que se manifesta um ambiente espiritual do motel. Por isso é que o espírito de Camilo, conversando com Raul Teixeira, coloca para nós assim: ali impera, o desequilíbrio impera e estão infiltrados energias psíquicas perturbadoras. Por quê, gente? O quarto do motel habita naturalmente, espíritos que desencarnaram vinculados ao sexo. Espíritos que desencarnaram vinculados ao sexo, que nós vamos ver lá no Novo Testamento, em Apocalipse, se eu me recordo bem, no capítulo 21, no versículo 8 de Apocalipse, que ele vai falar dos fornicários. Se eu não estiver com a referência correta, vocês vão achar o versículo, porque o versículo, se a referência não for essa, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele coloca para nós assim: quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros. Então, se vocês não acharem por essa referência, capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, comecem, quem quiser identificar o versículo, quanto aos tímidos e aos incrédulos, a referência vai aparecer na busca de vocês, ok? Quem são os fornicários? Pessoas viciadas em sexo,
que desencarnaram e continuam usufruindo do encontro sexual de determinados casais invigilantes. Então eles vão habitar ali, gente. É o habitat natural dos fornicarizadores. O habitat natural dos fornicarizadores. Tá claro isso para vocês? Aí vocês estão pensando assim, mas e Emerson, mas aí se a gente fizer uma prece? Eu já fiz essa colocação em outros momentos, mas veja, eu estava trabalhando com um grupo de jovens, 200 jovens, e a gente falava sobre a questão sexual. E aí, um jovem chegou a fazer essa pergunta para mim, e se entrar para o quarto do motel e fizer o culto no lar, no quarto do motel? E aí eu respondi para eles, olha, a hora que fizer o culto no lar, os desencarnados que estão ali com energias psíquicas perturbadoras, que ele coloca aqui, espíritos infiltrados, desequilibrados, eles vão esperar. No momento que os dois começam a se envolver, começa a acontecer o sexo grupal. Porque ali não tem como os nossos orientadores espirituais irem naquele espaço e fazer a limpeza. Ali é o habitat natural deles. Os nossos mentores não vão tirá-los do habitat, porque os pupilos encarnados estão entrando para fazer o seu encontro sexual. Eles não têm como tirar. Então não tem, não é só, vou chegar e fazer um culto no lar, que aí vai modificar. Não, não vai modificar não. O ambiente natural deles. Aí começa a acontecer aquela orgia onde 2 encarnados estão envolvidos e mais uma série de desencarnados estão participando também. Ok? Mas olha a continuação da resposta. Ele diz para nós assim, incontáveis, isso gente, só alicerçando o que nós estamos colocando aqui, incontáveis entidades desencarnadas ficam nesses ambientes com o fim de coparticiparem das aventuras, das orgias e das comemorações que os incautos, empolgados por usufruir o prazer pelo prazer, não se apercebem. Então, independente de ser aventuras, de ser orgias ou comemorações, ali estão entidades desencarnadas que ficam, ele usa a palavra, eles permanecem ali é a casa deles. Quem tiver a chance de ler Loucura e Obsessão, quem tiver a chance de ler Sexo e Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, Sexo e Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, sob a orientação do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, vai trazer para nós essas referências aqui, enxertadas com vários exemplos. A Loucura e Obsessão vai trazer o perfil doentio de determinadas pessoas que assumem quadros, muitas vezes, psicóticos por causa das influências. Sexo e Obsessão vai mostrar como que as entidades atuam. E aí ele coloca para nós assim, é comum, olha o que acontece dentro do ambiente, é comum que esses vampiros, ou seja, sugadores de energias que estão neste ambiente, é comum que esses vampiros levem os seus parceiros a tamanho grau de exigência e necessidade sensorial que ao saírem desses ambientes, atenção para isso, é comum que os vampiros, espíritos que estão no ambiente, eles vão sugando tanto a energia desse casal, vão sugando tanto, que quando saem desses ambientes, passam a admitir que o outro não mais esteja correspondendo aos seus apetites, sem saberem que em tais recintos estavam impregnados de veneno fluídico, governados por psiquismos tão infelizes. A dupla faz sexo contando com acompanhantes desencarnados. A dupla faz sexo contando com acompanhantes desencarnados.
para vocês terem uma ideia da gravidade com que as coisas acontecem quando aqui em cima ele usa a palavra orgias. Ou seja, existem acompanhantes que estão envolvidos ali naquele ambiente. E para fechar ele diz assim: tiram proveito desta situação, instalando a compulsão pelo tipo de ambiente ou promovendo a desagregação no casal quando vive uma relação estável. Então, muitas vezes, promove o mal-estar do casal, justamente porque muitas dessas entidades vão sugando energia e o casal sai desvitalizado. Muitas vezes sai revigorado, e aí eu estou colocando com uma conotação biológica, fisiológica, orgástica. Às vezes teve a descarga fisiológica, mas não teve o reencontro emocional, não teve a troca, a reciprocidade afetiva, emocional e espiritual. Tiveram a descarga apenas fisiológica. E aí o que ele coloca? Inúmeras vezes esse movimento de vampirismo vai proporcionando uma desagregação no casal. E aí eu passo para vocês o seguinte: no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, intitulado Reencarnação, que é o capítulo mais longo do livro Missionários da Luz, mas ele tem uma explicação, uma lucidez que deixa a gente muito mais tranquilo para entender como funciona esse fenômeno. Então, olha como que eles estão falando a respeito da reencarnação de Segismundo. E no momento que a esposa, se não me falha a memória, Raquel, vai ter o seu encontro sexual com Adelino, que são os futuros pais do espírito de Segismundo, na hora que eles estão no quarto, Alexandre fala para o André assim, no momento que eles estão ali afetuosos um com o outro, o Alexandre fala para o André: nós iremos nos afastar, porque hoje eles estão inspirados para ter um momento afetivo sexual, mas vai facilitar para nós depois o trabalho de trazer o espírito de Segismundo para religá-lo ao corpo no processo de fecundação. E aí, no momento que eles se afastam, vem os orientadores espirituais da família e faz um cerco espiritual em torno do ambiente. E aí o André coloca assim: para que é feito este cerco? Este cerco, meu filho, é para que nós não precisamos de participar da intimidade do casal, porque já temos uma certa lucidez e não precisamos de participar da intimidade deles. Mas este cerco é para protegê-los daqueles que querem vir sugar as energias, e esse movimento ele é único, ele é do casal. E aí o André pergunta para ele assim: mas este cerco é feito em todos os casais que estão se relacionando sexualmente na Terra? Olhem bem a resposta que dá o Alexandre para nós, do jeitinho que está na obra. Este cerco ele é feito em todos os casais que fazem parte, que estão no relacionamento, em lares de bases retas. Em lares de bases retas. Então, primeiro ele está falando da proteção para o casal. E ele está falando do foco retilíneo do casal. Casais que estão em relações de harmonia, de troca, de saúde emocional, de saúde conjugal, de saúde afetiva. Eu não estou dizendo que não hajam problemas, atenção, mas casais que estão ali se respeitando. E aí ele fala assim, olha a pergunta do André: mas como que fica aqueles casais, por exemplo, que o homem ele se propõe a uma aventura sexual fora do lar e a esposa está dentro de casa? Ele não traz dessa aventura os seus encontros sexuais?
para o convívio deste mesmo lar? O Alexandre disse assim, traz. Ele traz. Mas se a esposa é uma mulher digna, que recebe o respeito do nosso lado, em função do trabalho, em função da dedicação, em função do envolvimento que ela tem com o marido e ou com filhos e a casa, caso eles tenham filhos, em merecimento ao crédito que ela tem para conosco, este cerco também é feito em torno do casal quando eles dois se envolvem. E aqueles espíritos que ele trouxe para o convívio ficam do lado de fora do lar. Quando este homem sai de casa, aqueles espíritos que estavam aguardando por ele começam a insuflá-lo e ele começa a ter novos pensamentos de aventuras sexuais, porque ele não consegue depois se manter equilibrado no seu relacionamento conjugal, até que ele comece a lutar para vencer esses movimentos de aventura e afastar os desencarnados que estão fazendo o movimento de vampirismo das suas energias. E ele passa, inclusive, por outros desgastes na sua vida social, profissional e até no campo afetivo e emocional dentro do lar, independente do encontro sexual. Como vocês podem perceber, a espiritualidade trabalha o tempo conosco, o tempo todo conosco, desde que nós planejemos o nosso encontro de sintonia para com eles. Quando a gente faz esse movimento, eles nos atendem nas nossas maiores e mais difíceis demandas. Atentemos para isso. Façamos do nosso relacionamento um ponto de equilíbrio. Façamos do nosso encontro um oásis, aonde nós possamos nos alimentar e retroalimentar nesse encontro que a gente tem com aquela pessoa que a gente elegeu para o nosso processo de caminhada em busca de uma evolução mais saudável, de uma evolução mais construtiva e mais exemplar naquelas relações que estão conosco. Digo para com os nossos filhos, parentes próximos, amigos, que a gente tem acesso a eles todos os dias. Tomara que tenham valido as nossas reflexões. Eu espero que vocês estejam desfrutando da mesma forma que nós estamos à medida que a gente está estudando. É isso aí que a gente tinha para trazer. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.